Espírito Santo, me aproxime da tua presença hoje antes de qualquer coisa. Oração da manhã. Há dias em que a alma desperta com uma percepção mais aguçada, quase como se algo dentro de nós sussurrasse que este amanhecer carrega um convite sagrado. Antes que a mente se encha das preocupações que normalmente tentam ocupar cada espaço, antes que qualquer movimento se transforme em obrigação, existe um chamado suave: aproximar-se da presença de Deus antes de qualquer coisa. Esse desejo não surge do nada. Ele nasce do reconhecimento de que nada neste mundo é capaz de ordenar o coração com a perfeição com que o Espírito Santo faz quando é recebido logo no início do dia. Quantas vezes você já sentiu que precisava de Deus antes de tudo, antes até de entender o que estava sentindo? A presença do Espírito Santo não é apenas uma experiência espiritual, ela é um alinhamento interior, um renovo silencioso que toca áreas profundas que nem sempre conseguimos identificar sozinhos. Quando ele se aproxima, a alma respira de novo, a mente desacelera, o coração deixa de carregar pesos que pareciam normais, mas que nunca foram destinados a permanecer ali. É por isso que esta oração começa com um pedido tão simples e tão essencial. Espírito Santo, aproxima-me da tua presença hoje antes de qualquer coisa, porque quando ele ocupa o primeiro lugar, tudo o que vem depois encontra direção. O mundo desperta rápido demais. As exigências surgem antes mesmo que a consciência esteja completamente acordada. As emoções tentam impor seu ritmo e muitas vezes o dia começa sem que percebamos a oportunidade de recebê-lo com serenidade. Quando o Espírito Santo não é o primeiro a tocar nosso interior, outras vozes assumem esse papel. Vozes de ansiedade, cobranças, inseguranças antigas, expectativas dos outros, pressões que nos moldam por fora, mas nunca fortalecem por dentro. Permitir que o Espírito Santo seja a primeira presença do dia é recuperar o que se perdeu com a pressa. É lembrar ao coração quem realmente ocupa o trono. Você já percebeu como sua alma muda quando você decide começar o dia convidando Deus para perto? E quando ele vem, nada permanece igual. Ele ilumina o que está confuso, acalma o que está agitado, fortalece o que está frágil. Ele restaura a sensibilidade espiritual e devolve ao coração a capacidade de perceber o que é eterno no meio do que é passageiro. Aproximar-se de Deus antes de qualquer coisa é um ato de sabedoria, de maturidade espiritual e também de humildade, porque reconhece que não somos capazes de conduzir o dia pelas nossas próprias forças. Esse reconhecimento não nos diminui, ele nos liberta. É nessa liberdade que a oração se aprofunda. Nesta caminhada que iniciamos hoje, você será conduzido a perceber como a presença do Espírito Santo transforma o dia desde o primeiro pensamento. Este é o momento de permitir que ele entre, organize, acalme, cure e direcione. Tudo o que vem depois será construído sobre esse fundamento. Agora que o coração se abriu para essa aproximação necessária, seguimos adiante para explorar como essa presença molda a alma logo ao amanhecer. O chamado interior para buscar a presença antes de tudo. Há um chamado silencioso que Deus envia todas as manhãs, um convite que não chega com barulho, mas com profundidade. Ele se manifesta naquele instante em que a alma desperta e percebe que o dia ainda não foi tocado pelo mundo, que existe um espaço puro antes que qualquer preocupação tente se instalar. É exatamente nesse intervalo sagrado que o Espírito Santo fala mais claramente, convidando você a entrar na presença de Deus antes de qualquer movimento, pensamento ou decisão. Esse chamado interior é uma graça, pois nem todos conseguem ouvi-lo. Você tem percebido quando Deus tenta ser a primeira voz do seu dia? Quando escolhemos atender esse chamado, algo dentro de nós começa a se reorganizar.
A mente que costuma correr à frente do espírito desacelera. O coração, que muitas vezes acorda carregado de expectativas ou tensões acumuladas, passa a ser lembrado de que não precisa enfrentar nada sozinho. A presença do Espírito Santo atua como uma mão suave que recolhe o que está espalhado, que acalma o que está inquieto e que devolve ao interior uma sensação de direção que nenhum esforço humano consegue produzir. É nesse encontro inicial que a alma percebe que existe um ritmo divino para o dia que se inicia. Aproximar-se de Deus antes de qualquer coisa não é apenas um gesto devocional, é uma escolha espiritual que molda todo o restante do dia. Quando o Espírito Santo se torna o primeiro contato da manhã, ele se adianta às preocupações, desfaz o peso dos pensamentos ansiosos e coloca diante de você uma clareza que não vem do raciocínio, mas da comunhão. É ele quem desperta a sensibilidade para perceber o que é bom, o que é verdadeiro, o que é necessário, o que é inútil e o que é perigoso. Quando a alma começa o dia nessa luz, ela deixa de reagir e passa a discernir. Você já experimentou a diferença entre enfrentar o dia sozinho e enfrentá-lo sustentado pela presença de Deus? Esse chamado interior também revela maturidade. Ele mostra que seu coração reconhece a necessidade de algo maior do que suas próprias forças. Não se trata de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. Só cresce de verdade quem entende que antes de buscar resultados, é preciso buscar presença. Antes de buscar proteção, é preciso buscar direção. Antes de pedir que Deus faça, é necessário permitir que Deus seja. E quando ele é recebido em primeiro lugar, o restante das coisas começa a encontrar seu devido lugar. Permitir que o Espírito Santo conduza o início da manhã é um ato de confiança que ele sempre honra, porque ele não apenas se aproxima, ele permanece. Ele não apenas toca a alma, ele reorganiza. Ele não apenas acalma, ele fortalece. É nesse ambiente que a fé se reacende e que a alma reconhece: este dia não começa comigo, começa com Deus. Agora que compreendemos esse chamado interior e sua importância, vamos avançar para entender como a presença do Espírito Santo molda o coração antes mesmo que o dia exija qualquer resposta. Quando o Espírito Santo se torna a primeira voz do dia, quando o Espírito Santo é recebido como a primeira voz do dia, algo profundo acontece no interior. Antes mesmo que as circunstâncias tenham oportunidade de influenciar o seu estado emocional, ele já estabelece dentro de você um ambiente espiritual capaz de sustentar todo o restante do dia. A primeira voz que você ouve ao amanhecer tende a definir sua disposição, sua sensibilidade e até sua forma de interpretar os desafios que surgirão. Por isso, permitir que o Espírito Santo fale antes que os ruídos do mundo se instalem é uma das maiores demonstrações de sabedoria espiritual. Você percebe como seu coração reage quando as primeiras palavras do dia vêm de Deus? A voz do Espírito Santo não chega com pressa. Ela não compete com o barulho das tarefas, nem se impõe sobre as preocupações. Ela vem com calma, firmeza e autoridade amorosa. Quando ele fala, ele ilumina áreas da mente que estavam escuras, reorganiza pensamentos que pareciam confusos e restaura a paz que tantas vezes é abalada antes mesmo que o dia comece. Ele revela o que importa, desfaz ilusões que tentam se formar ainda no amanhecer e dá ao coração uma consciência renovada de que Deus está presente e ativo. E quando essa percepção se estabelece logo no início, tudo o que poderia gerar ansiedade perde força. Há dias em que a primeira voz que ecoa dentro de nós é a da preocupação. Outras vezes é o cansaço. Em alguns momentos é o medo de algo que precisa ser enfrentado. Essas vozes conseguem dominar a alma quando o Espírito Santo não é convidado a assumir o primeiro lugar.
Mas quando ele é recebido antes de tudo, ele neutraliza essas vozes, coloca limites sobre elas e devolve ao interior a serenidade necessária para enxergar o dia com clareza. A voz dele não apenas acalma, ela orienta, não apenas conforta, ela fortalece. Quando ele fala, ele redefine o tom do dia. E existe ainda um aspecto profundamente transformador. Quando o Espírito Santo se torna a primeira voz, ele prepara o coração para reconhecer a vontade de Deus ao longo do dia. Decisões se tornam mais leves, reações se tornam mais sábias e até as batalhas espirituais ganham outra perspectiva. O Espírito Santo não apenas fala ao amanhecer, ele continua guiando, lembrando, alertando e corrigindo. A primeira voz do dia se torna a voz contínua do dia. Por isso, esse encontro inicial não é um momento isolado. Ele é o início de uma caminhada que acompanha cada passo, cada silêncio, cada escolha. Receber o Espírito Santo dessa forma é mais do que um hábito espiritual, é uma aliança interior. É declarar que a sua vida não será conduzida pela pressa, pela emoção ou pelo medo, mas pela presença daquele que conhece o caminho antes de você enxergá-lo. Agora que entendemos como a primeira voz do dia transforma a alma, avançaremos para explorar como essa presença também protege o coração das distrações e das pressões que tentam roubar sua paz logo nas primeiras horas da manhã. A proteção da presença contra as distrações do amanhecer. As primeiras horas do dia são decisivas. É nesse início que a alma está mais sensível, mais permeável, mais vulnerável às influências que tentarão moldar o resto da jornada. Por isso, quando o Espírito Santo se aproxima logo no amanhecer, ele exerce uma proteção que não é visível aos olhos, mas é profundamente sentida no espírito. Essa proteção não impede apenas perigos externos. Ela guarda o coração das distrações internas, que muitas vezes são mais perigosas do que aquilo que nos cerca. Você já observou como pequenas distrações cedo pela manhã conseguem mudar completamente o rumo do seu dia? O amanhecer carrega uma mistura de pensamentos soltos, memórias recentes, preocupações que despertam antes de você e expectativas que pressionam silenciosamente. Ao abrir os olhos, a mente tenta correr para o futuro, para a lista de tarefas, para aquilo que precisa ser resolvido ou evitado. Essas distrações parecem normais, mas possuem um efeito cumulativo. Tiram o coração da presença de Deus e introduzem um ritmo acelerado que se torna difícil de quebrar depois. É por isso que o Espírito Santo age tão rapidamente quando é convidado. Ele intercepta essas distrações, redireciona o foco e devolve ao interior a consciência de que o dia deve começar com Deus, não com o peso do mundo. A presença do Espírito Santo funciona como um filtro espiritual. Ele separa o que é ruído do que é verdade, o que é urgente do que é essencial, o que pressiona do que realmente importa. Enquanto a mente tenta se antecipar, ele recorda: não ande sozinho. Enquanto emoções tentam se inflamar, ele traz serenidade. Enquanto velhos medos tentam emergir, ele reafirma segurança. Essa proteção interior permite que você comece o dia com clareza em vez de confusão, com direção em vez de dispersão, com propósito em vez de ansiedade. Como seria seu dia se cada pensamento inicial passasse primeiro pelas mãos de Deus? E existe um segredo espiritual profundo aqui. Quanto mais cedo você se aproxima da presença de Deus, menos espaço sobra para aquilo que tenta desviar o seu foco. A alma guiada pelo Espírito Santo não se perde tão facilmente, porque ele constrói dentro de você uma firmeza silenciosa que resiste aos ruídos. Ele guarda suas emoções para que elas não governem o dia. Ele protege seu coração para que o medo não estabeleça território. Ele orienta seus pensamentos para que eles não se tornem um fardo. A presença dele é uma muralha invisível, mas poderosa.
Essa proteção não é apenas defensiva, ela também é formativa. O Espírito Santo molda o interior para que você adquira discernimento logo pela manhã. Discernimento para reconhecer o que vem de Deus e o que tenta tirá-lo do centro da vontade dele. Essa consciência espiritual no amanhecer muda tudo. Ela prepara você para um dia mais equilibrado, mais atento, mais sensível ao movimento de Deus. Por isso, depois de experimentar essa proteção interior, avançamos para compreender como o Espírito Santo também restaura aquilo que o dia anterior deixou cansado, desgastado ou fragmentado. O Espírito Santo restaura o que acorda cansado na alma. Há dias em que o corpo desperta, mas a alma parece permanecer deitada, exausta, silenciosa, carregando marcas que ninguém vê. Nem sempre é o ontem que pesa. Às vezes são acúmulos de semanas, meses, pequenas feridas ignoradas, expectativas não cumpridas, batalhas internas que continuam mesmo quando tudo ao redor parece calmo. O amanhecer revela aquilo que estava escondido na pressa do dia anterior. E é nesse momento que o Espírito Santo se aproxima como restaurador. Ele não espera que você esteja forte para recebê-lo. Ele vem exatamente porque sabe onde você está frágil. Quando você desperta, sente que alguma área do seu interior acordou cansada? A restauração do Espírito Santo não começa pelas circunstâncias, mas pelo coração. Ele sabe que, antes de ajustar o que está ao redor, é preciso tratar o que está dentro. A alma acumula tensões invisíveis, pensamentos interrompidos, emoções engolidas, medos empurrados para o fundo. Nada disso desaparece sozinho, mas basta que o Espírito Santo toque esses lugares internos para que algo comece a respirar de novo. Ele não apressa você, ele não corrige com dureza, ele não exige explicações, ele simplesmente se aproxima e restaura. Ele limpa o que ficou pesado, ele acalma o que despertou turbulento, ele cura o que estava sensível. Você já percebeu que há dores que só se revelam quando Deus decide colocá-las à luz? O Espírito Santo conhece profundamente o desgaste que a alma sofre. Ele entende o impacto de uma palavra que machucou, de uma decisão difícil, de uma noite mal dormida, de um pensamento repetitivo que insistiu em roubar sua paz. Ele sabe quando você acorda com uma sensação de vazio, ou de inquietação, ou de desconexão espiritual. E ele não ignora isso. Pelo contrário, ele se aproxima com uma sensibilidade divina que nenhum ser humano consegue imitar. Ele coloca ordem no que está caótico, fortalece o que está frágil e devolve vida ao que parecia apagado. É como se ele reconstruísse silenciosamente a estrutura emocional e espiritual que o dia exige. E há algo ainda mais profundo. A restauração do Espírito Santo não é apenas curativa, é também preventiva. Ele não apenas sara o que doeu, ele prepara o interior para que o dia não repita padrões de desgaste. Ele afina a sensibilidade espiritual, desperta discernimento emocional, protege você de respostas impulsivas e abre espaço para que a esperança volte a crescer com força. Quando o Espírito Santo restaura, ele devolve ao coração a capacidade de sentir com clareza, pensar com sabedoria e crer com profundidade. É como se ele renovasse a luz interna antes que o dia tente ofuscá-la. Essa restauração é o alicerce para tudo o que virá. Uma alma restaurada pelo Espírito Santo enfrenta os desafios com maturidade, reage com mais equilíbrio e enxerga soluções onde antes só havia peso. Por isso, agora que compreendemos como ele reestrutura o interior ainda no amanhecer, avançaremos para entender como essa presença também fortalece a fé antes que as batalhas do dia tentem enfraquecê-la. A força espiritual que o Espírito Santo desperta
antes das batalhas do dia. Todo dia carrega batalhas invisíveis, mesmo quando o calendário parece simples ou quando nada aparentemente ameaçador está à sua frente. Há confrontos internos que surgem sem aviso, desafios que exigem postura emocional, decisões que pedem discernimento e pressões que podem surgir de onde menos se espera. É por isso que o Espírito Santo se adianta a tudo isso e fortalece você antes mesmo que o dia apresente suas exigências. Ele sabe que a alma precisa de estabilidade, clareza e firmeza espiritual para enfrentar aquilo que ainda nem foi revelado. Você já percebeu como alguns dias parecem testar exatamente aquilo que estava mais sensível em você? A força que o Espírito Santo concede não é agressiva nem impulsiva. Ela não se confunde com autoconfiança humana, que tenta controlar tudo com esforço próprio. A força que vem dele é silenciosa, profunda, estável, fundamentada na certeza de que Deus está presente em cada detalhe do dia. Essa força não depende de circunstâncias favoráveis, porque ela nasce do interior, não do exterior. Quando ele fortalece sua fé, ele protege sua mente dos medos que tentariam paralisar você. Ele guarda seu coração das inseguranças antigas que podem reaparecer. Ele impede que a dúvida apague a chama que ele mesmo reacendeu ao amanhecer. O Espírito Santo desperta uma fé que não reage, mas discerne. É uma fé consciente, que sabe que Deus não se move pela aparência das situações, mas pela fidelidade da sua palavra. Essa fé não se abala com mudanças repentinas, não se perde em comparações e não se entrega ao desânimo antes de lutar. Ela se mantém firme porque está ancorada na presença de Deus, e não no cenário do momento. Quando o Espírito Santo desperta essa força espiritual, ele prepara você para não ser dominado por emoções passageiras, por pensamentos acelerados ou por pressões externas que tentem moldar seu comportamento. E há ainda um aspecto essencial desse fortalecimento. O Espírito Santo guia a alma a lembrar da identidade que Deus colocou dentro de você. Ele recorda que você não é definido pelo que falta, pelo que falhou ou pelo que teme. Ele reforça que você carrega dentro de si um propósito maior do que suas fragilidades. Ele traz à mente verdades espirituais que silenciam a mentira da insegurança. O fortalecimento do Espírito Santo não é apenas para suportar o dia. É para caminhar nele com postura espiritual, com lucidez e com confiança. Quando ele fortalece sua fé cedo, ele impede que o dia dite quem você é. Essa preparação espiritual abre o caminho para algo ainda mais profundo. A capacidade de ouvir a direção de Deus no meio do movimento do dia. Uma fé fortalecida se torna mais sensível à voz do Espírito Santo, mais atenta aos sinais, mais receptiva às correções e mais firme nas escolhas. Por isso, após compreendermos como ele desperta essa força antes das batalhas, seguiremos para refletir sobre como o Espírito Santo também traz direção clara e segura para cada passo que será dado ao longo do dia. A direção clara que o Espírito Santo revela para cada passo do dia. Quando o coração está renovado e a fé fortalecida, algo essencial se torna possível. Ouvir com nitidez a direção do Espírito Santo. A maioria das decisões que você tomará hoje não será anunciada com trombetas, nem virá acompanhada de sinais extraordinários. Elas surgirão de forma sutil, dentro de conversas comuns, diante de escolhas pequenas, em momentos que parecem insignificantes, mas que moldam o rumo do dia. É por isso que o Espírito Santo fala de maneira constante, discreta e precisa, guiando você com uma sabedoria que ultrapassa a lógica humana. Você reconhece quando Deus tenta orientar seu coração antes que você avance por impulso? A direção do Espírito Santo não é feita de ordens bruscas, mas de impressões interiores que iluminam o caminho.
Ele revela o que deve ser evitado, o que precisa ser enfrentado e o que deve ser mantido em silêncio. Ele oferece discernimento para perceber intenções ocultas, forças espirituais em movimento e consequências que você não conseguiria enxergar sozinho. O dia pode parecer tranquilo por fora, mas dentro dele existem situações que exigem sensibilidade espiritual, e essa sensibilidade nasce exatamente dessa proximidade construída no amanhecer. Quando você começa o dia ouvindo o Espírito Santo, sua percepção espiritual se torna mais refinada. E há um segredo espiritual que transforma completamente essa jornada. O Espírito Santo não guia apenas para o lugar certo. Ele guia também para longe do lugar errado. Ele impede passos precipitados, fecha portas que o seu próprio desejo tentaria forçar, desvia você de conversas que se tornariam armadilhas, impede decisões tomadas na emoção e protege você de caminhos que parecem seguros, mas escondem desgaste, perda ou confusão. A direção dele não serve apenas para conduzir, mas também para preservar. Quantas vezes você já sentiu um incômodo interior que, mais tarde, percebeu ser proteção divina? A direção do Espírito Santo também se manifesta como paz. Não uma paz passiva, mas uma paz que dá clareza. Quando uma decisão nasce dessa paz, ela se sustenta. Quando nasce da ansiedade, ela se desfaz. O Espírito Santo conduz por meio dessa paz, indicando quando é hora de avançar, esperar, falar, calar, insistir ou soltar. E essa paz não é emocional, é espiritual. Ela não depende das circunstâncias em volta, mas da presença de Deus dentro de você. Em muitas situações, a paz é a resposta. Em outras, a falta de paz é o aviso. A alma que aprende a reconhecer esse movimento se torna mais sábia e mais protegida. E existe ainda algo mais profundo. A direção do Espírito Santo não é apenas um guia para o dia, mas um treinamento para a vida. Quanto mais você o escuta, mais sensível se torna. Quanto mais responde, mais discernimento desenvolve. Quanto mais se rende, mais maturidade espiritual adquire. Ele não deseja conduzir você apenas hoje, mas todos os dias. Ele quer que sua vida inteira se torne um caminho alinhado com a vontade de Deus, um percurso onde cada passo é dado com propósito, consciência e humildade. É por isso que, ao final desta oração, Ele ainda estará falando, orientando e lembrando você das verdades que dão forma ao seu caminhar. Agora que compreendemos como o Espírito Santo dirige, preserva e ilumina cada passo do dia, avançaremos para o encerramento desta oração, onde selaremos tudo aquilo que foi entregue, recebido e despertado nesta manhã, selando o dia na presença do Espírito Santo. Quando chegamos ao fim desta oração, percebemos que algo precioso aconteceu ao longo deste percurso. A alma foi conduzida, despertada, tratada e alinhada pela presença do Espírito Santo. Nada do que foi construído aqui se perde, porque tudo foi oferecido àquele que sustenta a vida com perfeição. Este encerramento não é apenas uma conclusão, é um selamento espiritual. É o momento em que você declara internamente que não voltará ao que estava antes, que o seu dia foi entregue ao Deus que conhece o oculto, que conhece o futuro e que o guarda em cada detalhe. Você consegue sentir a diferença entre o peso com que muitos começam o dia e a leveza que a presença de Deus coloca dentro de você agora? O Espírito Santo não atua apenas em momentos de oração. Ele acompanha, guia, alerta e fortalece constantemente. É por isso que este encerramento precisa ampliar a consciência do que foi recebido aqui. Tudo o que o Espírito Santo despertou nesta manhã precisa agora ser guardado como fundamento. A clareza que ele trouxe não pode ser apagada pela correria. A paz que ele depositou no coração não pode ser roubada por circunstâncias inesperadas. A força que ele reacendeu não pode ser silenciada por dúvidas antigas.
Por isso, ao encerrar esta oração, você sela cada palavra, cada toque, cada revelação espiritual para que acompanhem você durante todo o dia. A proximidade com Deus não termina quando a oração termina. Essa proximidade continua em cada respiração, cada pausa, cada pensamento. O Espírito Santo deseja caminhar ao seu lado, lembrando-o de verdades que protegem sua mente e afastam aquilo que tenta roubar sua confiança. Ele deseja ser sua voz de sabedoria quando você precisar responder algo importante. Ele deseja ser seu consolo quando alguma situação tentar abalar sua paz. Ele deseja ser seu discernimento quando escolhas surgirem de forma repentina. O dia pode trazer desafios, mas nenhum deles será maior do que a presença que agora envolve sua vida. E existe um aspecto ainda mais profundo a ser selado: o entendimento de que Deus não espera a perfeição de você, mas sinceridade. Ele não exige que você acerte tudo, apenas que permaneça perto. Quando você se aproxima da presença do Espírito Santo antes de qualquer coisa, você demonstra a Ele que reconhece sua dependência saudável, sua necessidade espiritual e sua confiança na direção divina. Essa postura abre portas que o mundo jamais poderia abrir. Ela antecipa livramentos, reorganiza caminhos e produz frutos que só nascem na vida daqueles que colocam Deus como prioridade desde o amanhecer. Agora, permita que esta presença seja não apenas sentida, mas abraçada. Deixe que cada palavra dita nesta oração encontre um espaço definitivo no seu interior. Que sua mente permaneça alerta à voz do Espírito. Que seu coração permaneça sensível aos toques do céu e que seus passos sigam alinhados com a vontade de Deus. Não caminhe rápido demais, não se precipite, não permita que a pressa silencie a presença. Caminhe consciente, firme, protegido. O Espírito Santo não apenas começou o dia com você, ele seguirá com você até o último instante desta jornada. Declare dentro de si com convicção espiritual: meu dia está selado, protegido e conduzido pelo Espírito Santo. Nada terá autoridade sobre mim além da vontade de Deus. Nenhuma distração dominará meus pensamentos. Nenhuma força contrária encontrará espaço em meu coração. A paz de Deus será meu ambiente. A sabedoria do Espírito será meu guia. A fidelidade do Senhor será minha segurança. Hoje eu escolho viver no ritmo do céu e nada mudará essa decisão. Agora respire profundamente e permita que essa certeza se fixe dentro de você. Deixe que o Espírito Santo permaneça próximo. Caminhe com a consciência de que Ele cuidará de tudo o que está diante de você. Que o seu dia seja iluminado, guardado, direcionado e fortalecido pela presença divina que o envolve neste exato momento. E que você retorne a esta comunhão sempre que precisar, porque Deus está sempre pronto a se aproximar quando é chamado.